desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória. Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Vem habitar, não queremos só venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós hoje vamos ler uma porção de Mateus capítulo 6. Mas, de antemão, eu quero dizer que se a Bíblia tivesse apenas o capítulo 6 de Mateus, essa porção já seria suficiente para que eu e você tenhamos uma fé muito consistente. Se o cristão se aplicar no que está escrito em Mateus capítulo 6, ele já vai viver muitas experiências, ele já vai ter muitas experiências com o Senhor. No capítulo 5, nós fomos desafiados a sermos luz do mundo, sal da terra, darmos sabor à vida e sermos luz. Ninguém quer ser escuridão, né? Ninguém quer ser insípido e levar uma vida sem sabor. Mas como é que a gente consegue isso? E hoje eu quero ler com você somente a parte que fala sobre a oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. E eu quero muito rapidamente meditar com você, porque não há fé cristã sem oração. Porque a oração é, na verdade, uma manifestação, é uma demonstração de fé. Se você ora pouco, te falta fé. Se você ora muito, porque você está cheio dessa fé que é capaz de tocar o céu e que traz todo o suprimento que nós necessitamos. Então eu vou ler, hoje eu não vou ler na versão da Bíblia a Mensagem, eu estou lendo na Revista e Corrigida, porque é um texto que a gente já conhece de uma determinada forma. Apresentá-lo de outra maneira poderia atrapalhar aqui o sentido daquilo que nós estamos propondo. Então, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje, segunda-feira, você pode tomar essa oração como a sua arma, a sua ferramenta,
o seu instrumento para tornar esse dia um dia bom, um dia maravilhoso. Com toda certeza, o desejo do Senhor é nos dar vitória nessa segunda-feira. Porém, quando a gente não se aplica à oração, a gente se sente distante do poder de Deus, a gente se sente distante dessa comunhão que nos proporciona algo muito poderoso dentro de nós. Quando eu estou me sentindo próximo de Deus, eu me sinto forte, isso me dá alegria, isso me dá sentido, direção. Quando eu me sinto longe, parece que tudo se perde. E nós somos chamados a entrarmos nessa oração e nos aprofundarmos no seu conteúdo. Então ela começa dizendo: Pai nosso. Você tem um Deus a quem você pode chamar de Pai. E se você não teve um pai bom nessa terra, não é comparando Deus ao pai que não foi bom nessa terra que você vai encontrar Deus. Mas é sempre pensando que se você não teve um pai presente, que te proporcionou algo bom nessa terra, em Deus você tem o suprimento. Aquilo que você não teve, você vai encontrar no Senhor. Então, o caminho é esse. Eu estou iniciando um dia em que eu vou orar a Deus e vou me atrever a chamá-lo de Pai. Pai é uma expressão de intimidade, de proximidade, de proteção, de segurança. O Pai é aquele que a gente recorre quando nós não temos a solução nas nossas mãos. O medo nos faz procurar o Pai. A necessidade de um aconselhamento nos faz procurar o Pai. O Pai é aquele que tem o recurso, que vai investir para que eu tenha a provisão necessária. E nós somos convidados a chamar Deus de Pai, sabendo que Ele não é apenas o nosso Pai. Então não pode ser um desejo egoísta, mas precisamos compreender que somos uma família. A Isilda já iniciou aqui comentando: pais de Cristo aos irmãos. Se nós somos irmãos entre nós, temos a Deus como nosso Pai e precisamos expressar a nossa fé dessa maneira. A nossa fé precisa contemplar o outro como alguém da família. Então eu não peço para mim contra você, eu peço para mim aquilo que eu desejo também para o Rodrigo, aquilo que eu também desejo para a Beatriz, para a Isilda, para a Daniele. Não é? Eu não posso fugir da ideia de família, porque é isso que nos torna cada vez menos egoístas e nos faz ter cada vez mais comunhão com o Senhor. Eu sempre digo algo: o pai não gosta de ver seus filhos brigarem. Os pais não costumam gostar de ver a sua família, os filhos brigando entre si, mas é algo maravilhoso para um pai. Rodrigo agora é pai há pouco tempo, sabe disso. Quando a gente vê a nossa família feliz, em harmonia, isso é muito bom para a nossa vida. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente vê a nossa família em desunião, isso traz muita tristeza para o coração. E seguindo, ele diz o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não adianta jogar a culpa da sua angústia no colo de Deus, porque Deus é santo, Deus é perfeito. Nada que Deus faz é no sentido de prejudicar você. Então, quando nós começamos o nosso dia entendendo que temos em Deus um Pai, que somos uma família, podemos viver juntos, podemos viver o Evangelho em mutirão, quando nós compreendemos que Deus é santo e a partir do que Ele tem para mim é bênção para minha vida, ok, eu já posso seguir sem muitas crenças que nos limitam e nos estragam, não é? Atrapalham o nosso dia. Bom, Deus é bom, Deus é meu Pai, eu posso contar com Ele, Ele está me ajudando, eu preciso discernir os sinais que Ele vai apresentar para me direcionar nesse dia. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós não vamos seguir o curso das circunstâncias nesse dia, nessa segunda-feira. Nós vamos seguir
o protocolo desse reino, a direção desse reino. Então, o cristão, aquele que crê em Jesus, ele se aplica em saber qual é a realidade que o reino está me mostrando. Qual é a minha participação nesse reino? Assim, todos os nossos dias serão abençoados. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você não vai se encaixar na realidade das pessoas que te cercam, talvez você vai sentir o seu ambiente de trabalho como um lugar hostil, mas o que você vai pedir estrategicamente direcionado pela palavra de Deus? Venha o teu reino. Quando a gente entende a vinda do reino se estabelecer como a vontade de Deus manifesta, o que acontece? Ainda que eu esteja num lugar que me pareça escuro, eu vou levar luz. Ainda que eu sinta que aquilo que o mundo está me dando, me servindo, esteja sem sal, sem sabor, eu vou levar o sabor porque eu estou na vida como um embaixador, uma embaixadora desse reino. Então eu me sinto comissionado, eu me sinto desafiado, eu me sinto chamado para realizar a vontade desse rei, porque eu faço parte desse reino. E aí depois ele diz, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como essa oração ela é importante para a gente entender essa dimensão. Não há como viver mais o passado, não há como viver preso ao que aconteceu, não há como viver preso ao que ainda vai acontecer, nos preocupando, mas podemos viver o dia que se chama hoje. Então a oração não é, Senhor, que eu tenha pão amanhã. Não, é que eu tenha pão hoje. É viver a experiência de hoje. Hoje é onde você precisa se concentrar. Você precisa estar presente no que você está fazendo. Você não pode fazer as coisas automaticamente. Eu estou presente hoje. Então, Senhor, me supre. O pão, eu acho que praticamente em todas as culturas, é um elemento que é essencial na mesa. A Revolução Francesa, por exemplo, começou e um dos motivos dela foi o aumento do preço do pão, porque para o francês daquela época, naquele contexto, era um alimento essencial à mesa. Então, Deus não vai deixar de providenciar aquilo que é essencial. Então, você clama para que Deus não te tire a chance de viver aquilo que é essencial. Não se apegue àquilo que não é essencial, aquilo que é supérfluo, aquilo que é capricho meu e seu. A gente se apega, na verdade, àquilo que Deus tem para a gente hoje. Quando você estiver diante de uma situação que vai acontecer hoje, você pode saber do seguinte, Deus ele vai me dar a condição de viver, de passar, de transpor o que for necessário nesse dia que se chama hoje. Depois ele fala, olha, perdoa as nossas dívidas, então eu preciso compreender que eu preciso do perdão de Deus porque eu erro. Há pessoas que acham que nunca erram, não é? A gente necessita do perdão de Deus e o perdão de Deus ele está disponível para quem tem um coração disposto a perdoar. É uma excelente maneira de começar o dia quando eu me disponibilizo já pela manhã, no início de tudo, eu me disponibilizo para aplicar o perdão. É muito corajoso e ousado, só uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de dizer, hoje será um dia em que eu vou perdoar. Os nossos dias seriam muito mais leves se essa fosse a proposta inicial do nosso coração. Sabe por quê? O grande desfrute de quem perdoa não é perdoar a quem não merece, é se sentir perdoado por Deus. Então eu perdoo o Gilson, eu perdoo a Edileuza, a esposa do Gilson, eu perdoo a Polly, eu perdoo a Nasa, eu perdoo o Rodrigo, eu perdoo a Daniele, por quê? Isso me traz a sensação de perdão de Deus sobre a minha vida e quem se sente perdoado se sente leve, se sente em paz. O perdão, o se sentir perdoado traz segurança, então eu não quero viver distante dessa segurança que o perdão de Deus promove dentro de mim
E para que isso se estabeleça, eu preciso perdoar. E aí está dentro de uma oração, por quê? Porque é um desafio, não é? Então, a oração do Pai Nosso, ela nos dá bases, ela estabelece um padrão, um formato vitorioso nessa jornada, que é orarmos a Deus. Então, eu oro a Deus porque eu tenho fé, eu creio que Deus me ouve. E o que eu coloco nessa oração? Que o reino de Deus se estabeleça, e eu haja em conformidade com as leis desse reino. Se eu vou para um outro país, a lei pode ser diferente. E eu tenho que me ajustar às leis daquele país. Se você pertence ao Senhor e eu sei que você foi comprado com o sangue de Jesus, é esse reino que vai vir. É esse reino que vai valer. E você seguindo as regras desse reino, você vai ser abençoado, porque como cidadão dos céus, você tem deveres e você tem direitos. E o que te habilita a desfrutar dos direitos é justamente quando você se aplica no cumprimento das leis desse reino. E aí, no final, ele diz: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a oração consciente daquele e daquela que sabe que não é capaz de identificar sozinho o mal. Deus, se houver alguma coisa má diante de mim, que o Senhor possa me proteger. A gente clama por proteção como um sinal de que somos dependentes do Senhor e que precisamos desse Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, nós oramos a Ti. Nos ajuda a termos a coragem e a ousadia e a intimidade de Te chamarmos de Pai. Nos ajuda a viver em família, que a gente não viva em si mesmado, de maneira egoísta, mas que tenhamos comunhão com todos. Nos ajuda, Senhor, a nos aplicarmos nesse dia, sem estarmos presos, prisioneiros de um passado ou escravos de um futuro que ainda nem chegou. Que possamos nos jogar no hoje, crendo que o Senhor tem o pão, o essencial para a nossa vida no dia de hoje. Que nós creamos que o Teu nome é santo e que aquilo que o Senhor tem para nós é bom. Ó Deus, que o Senhor nos leve nessa jornada do perdão e que vençamos esse desafio. Ao final do dia a gente possa bater no peito e dizer: Senhor, obrigado pelo Teu perdão, obrigado porque eu fui capaz de perdoar. Ó Deus, que a gente aprenda a perdoar a si mesmo, não se culpando demais e vivendo um excesso, vivendo desequilibradamente. Que possamos, Pai, crer a cada dia na Tua provisão. Que venha o Teu reino, que façamos como quem está, como quem faz parte desse reino dos céus. Que saibamos que o nosso ponto final não é nessa terra, aqui somos apenas peregrinos, que venha essa realidade sobre nossa vida e que assim vivamos esse dia na Tua presença. Nós assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mandar um beijão aí para todos vocês, Poli, Gilson, a Nasa, a Isilda, o pessoal que estiver na sala de vídeo da Daniele, se porventura tiver alguém, Rodrigo, a Beatriz. Eu desejo uma excelente segunda-feira. Isilda está conosco também, minha tia Bizinha, a Lúcia, que está desde o princípio aí. Eu desejo um dia excelente para vocês todos. A gente se vê amanhã, terça-feira, para dar continuidade à leitura do Evangelho. E estaremos juntos também à noite, às 20, numa transmissão também pelo Facebook. Um beijão.